Aí, tudo Opa, bem? tudo bem? Obrigado. Eu que te agradeço. Que bom te ver assim. A gente se falou por telefone, mas totalmente diferente. Sim. Como é que tá aí? Tá calor? Não, agora começou frio forte, né? A gente passou de um verão sensacional que a gente teve esses últimos meses a praticamente direto para o inverno. Também é bom, né? Inverno na Suíça tem seus lados, suas coisas boas, né? Queijo, Tem. chocolate, esqui. É isso mesmo. Nevou, teve muita neve na montanha ontem. Já? Vários metros, é. Não, mas hoje que estou falando de ter passado o final de semana lá no lago a começar a esquiar. É um pulo, né? Ai, que delícia. A gente aqui tá bem frustrado, porque aparentemente esse ano nós não vamos poder esquiar, porque não vamos conseguir chegar na Europa, né? É. Não vamos conseguir nem viajar. Então, Não, é triste também. A família da minha esposa é brasileira, né? Todo mundo tá lá em Campinas. Geralmente a minha sogra é suíça. Ela conseguia vir pelo menos 2, 3 vezes por ano. Dessa vez, já 2020 em termos de viagem já foi, já era. nós cancelamos todas, pensamos em remarcar para o final do ano e ainda bem que não remarcamos, porque não teria como. E agora vamos ver o ano que vem se vai acontecer também, né? No, we cover losses. Minha mulher queria comprar ticket, mas falei, não, melhor no que vem. Agora já era. Onde que você esquia aí? A gente gosta muito de ir para o Valais, né? É onde tem Verviers, Vessonar, é o estado o canton onde tem Cramontana. Esse é bem legal, a gente gosta muito lá. Que 1 hora e delícia. meia, 2 horas daqui, de Genebra. Maravilhoso, né? Bom, a gente vai falar um pouquinho de viagem também, falando de como é que vão ser os eventos para o ano que vem, mas quero te agradecer por estar aqui conosco, por tirar esse tempinho depois de uma semana tão cheia no Boletim Obrigado. Fórum, né? E o Bernardo já está mandando aqui abraços para você e para toda a Um grande família. abraço, Bernardo. E eu vou apresentar então o meu convidado enquanto o pessoal está chegando para nos assistir. Antônio, é um bate-papo, a gente tem o nosso roteirinho aqui, mas os nossos espectadores estão convidados a fazer perguntas também. E você fique à vontade para nos contar todas as histórias aí, que devem ser muitas. Bom, o Antônio Ruman, ele é bacharel em Comércio Internacional e Agronegócio pelo Instituto Tecnológico de Estudos Superiores de Monterrey. Em 2005 ele se formou. Tem MBA em Finanças Corporativas pela REC Lausanne. E o Antônio ele foi analista de exportação com concentração em mercados asiáticos na área de carnes, antes para um frigorífico, Carnes Viva, e desde 2007 está no Fórum Econômico Mundial, foi gerente associado para o Oriente Médio, desenvolvimento para a América Latina e atualmente lidera a área de comunidades para a América Latina. Então, Antônio, primeiro eu queria que você contasse um pouquinho do que é o Fórum. Os nossos espectadores talvez não conheçam muito o Fórum Econômico Mundial. Vou te dar uns minutinhos para falar o que é e a gente começa com o nosso roteiro aqui. Sim, o Fórum Econômico Mundial é um organismo internacional, né, essencialmente essa estrutura, e nossa função é promover a colaboração público-privada. Essencialmente, somos uma plataforma global e nossa responsabilidade é essencialmente colocar os líderes, os especialistas, de vários setores para conversar, né, e procurar soluções de problemas complexos da humanidade. É isso que a gente procura. E estamos convencidos dentro do fórum, temos um mantra, vamos dizer, dentro do fórum, que todos os problemas complexos só podem ser resolvidos com a colaboração de todos os líderes de todos os setores, né, o famoso multi-stakeholder approach, né, esse tipo de colaboração. Então, envolvemos líderes do setor privado, setor público, acadêmicos, mulheres líderes, jovens líderes, sociedade civil. E, na verdade, que agora, mais do que nunca, precisamos desse diálogo e colaboração para sair dessa crise, né? E apesar de não termos a possibilidade de fazer eventos presenciais, que é o nosso, vamos dizer, o nosso flagship, um evento mais conhecido ainda, a Voz, que é um evento presencial,
nossa relevância tem aumentado bastante, né, por causa da crise, e a gente faz agora praticamente tudo virtual. Estamos aqui, né? Estamos aqui fazendo isso. Inclusive, o fórum ele tem versões América Latina e ele seria aqui em São Paulo esse ano. Exatamente. E foi cancelado, na verdade, né? Porque nem a versão virtual aconteceu, né, Antônio? O interessante é que um pouco do que aconteceu no fórum é que acho que todo mundo foi pego por surpresa, né, com esse negócio do Covid, só que o fórum já estava bem avançado na parte digital. Nós tínhamos já todas as ferramentas prontas para fazer essa transição. Só que o Covid foi um grande acelerador, que para mim, na verdade, é uma das coisas positivas. Eu sou daqueles que sempre empurrou por essa transformação. E agora não foi o CIO, foi o COVID que empurrou essa mudança. Então, a gente fez agora muitas reuniões, ao invés de fazer aquele evento na América Latina, um grande evento físico, comunidades virtuais de líderes, só que bem mais focadas, né, por temas específicos. Fizemos uma coisa que chama o Latin America Dialogue, né, que essencialmente são os CEOs mais importantes da região, que fazemos reuniões uma vez por mês, focadas em algum tema em particular. Isso tem funcionado muito bem, na parte regional, na parte industrial também. Então tem chama Industry Action Group, né? Então todas as indústrias têm as reuniões dos CEOs, dos líderes, e tem convidados, e enfim, mudamos um pouco o modelo, né, do evento. Agora é virtual, só que é mais focado. Entendi. Muito bom. Bom, então vamos lá. O Fórum é um organismo internacional que fomenta essa parceria público-privada e aqui é um excelente ambiente para a gente falar disso, já que a gente trata de diplomacia corporativa. Como que o Fórum vem trabalhando essa questão no momento em que a gente precisa repensar o capitalismo como um todo? Sim, justamente o começo desse ano em Davos, o grande tema foi a década, o começo de uma nova década. É uma década onde, apesar de ter um começo completamente inesperado, é a década onde procuramos construir um novo sistema econômico, né, que consiga reparar sociedades e o planeta, né, que essencialmente está doente. E essas são as empresas que têm essa grande responsabilidade no processo. É bem importante o que você falou de repensar o capitalismo. E esse tem sido o tema, não? O tema central, sobretudo agora acelerado com o Covid. O professor Schwab, que é o nosso chairman, o presidente do fórum, chama de The Great Reset. Inclusive saiu um livro recentemente sobre como devemos pensar, como devemos reconstruir o futuro, né? Não só começar de zero, mas começar melhor. E que essa é essa oportunidade que não queremos que fique desaproveitada. Então, são essas empresas que têm uma grande responsabilidade, né, no processo. O setor privado, a gente está claro que não pode resolver todos os problemas da sociedade, mas a maioria dos problemas estruturais que temos não pode ser resolvidos sem o setor privado, né? Então, a gente baseia muito das iniciativas nisso. E você falou de repensar o capitalismo. O Fórum já está falando sobre repensar o capitalismo desde 1973, quando a gente se criou. Chamava o capitalismo dos stakeholders. E um jeito que a gente faz muito simples foi, no começo do ano em Davos, relançamos uma coisa que chamava o Davos Manifesto, o Davos Manifest 2020, que foi lançado em 73 e relançado agora, que essencialmente afirma que as empresas devem pagar a sua parte dos impostos, mostrar uma tolerância zero para a corrupção, defender os direitos humanos em todas as suas cadeias de abastecimento, não? Globais, toda o supply chain, e defender condições de concorrência equitativas. Essencialmente, todas as empresas que se engajam no fórum participam ou estão de acordo com esses princípios. Então, esse é o jeito que o fórum simplesmente redefiniu o capitalismo. Você falou do Great Reset. A gente já fez aqui uma live sobre o Great Reset com o Fábio Rua, da IBM. E a gente olhava para essa questão muito digital mesmo no Great Reset.
E o que eu achei muito interessante é que a gente estava falando no repensar o capitalismo, mas alguns espectadores claramente de extrema direita acusaram-nos de estarmos dando voz ao comunismo. E aí eu me coloquei muito nessa análise de como que o Great Reset estaria vinculado ao comunismo e cheguei à conclusão de que comunismo, claro que não, a gente está falando de capitalismo, mas ele tem uma pegada social muito forte. Claro, claro. Né? E como é que você vê esse capitalismo ligado mais ao social? Que não é um comunismo, não chega a ser um socialismo, ainda estamos falando de capitalismo. É boa pergunta e eu quero pensar assim, a empresa do futuro não vai ser mais só pro lucro, pro profit. A empresa do futuro está virando o mais importante é o purpose, né? O propósito da empresa. E é o que o fórum está, digamos, predicando de algum jeito, né? Não é virar um socialismo, senão que as empresas têm que aceitar a realidade. E a realidade das empresas é que eles são criadas para ter um impacto positivo na sociedade. Isso não é uma coisa nova. Qualquer empresa, esse é o business model, né? Tem uma necessidade e a empresa procura resolvê-lo, né? E é isso que a gente está querendo propor. Por exemplo, na natureza, eu penso, existem apenas um tipo de liderança, né, na minha opinião, que é a dominação, né? O mais forte ganha, mas nós, na nossa estrutura social, criamos um sistema baseado no respeito, né? E eu acho que o que a gente está propondo é um modelo de liderança capaz de canalizar isso, né? Isso através dos colaboradores, dos clientes, mesmo do supply chain, né? E o que a gente está querendo no fórum é que não só basta ter uma missão vaga, ambiciosa, senão que seja realmente um propósito sustentado com valores da cultura corporativa, né? E agora com processos e com métricas que possam ser medidos, né? E que afetem, que tenham um impacto na decisão estratégica da empresa. Então, respondendo a tua pergunta, eu acho que não é o que a gente está procurando ser as empresas têm que ser sempre socialistas ou com um tono comunista, senão a realidade é que tem que ser para o benefício de todos. Esse é o propósito da empresa, é o que a gente quer promover, não? Ter um lucro sustentável, né? Um lucro que seja ao serviço de toda a sociedade, né? O Bernardo, ele coloca aqui que é uma mudança de mindset, de gerar valor ao acionista, que é o shareholder, mas gerar valor aos stakeholders, e aí sim você vai atrair o shareholder, né? Isso mesmo. E no Brasil a gente tem visto alguns casos bem interessantes. A semana passada a gente teve uma situação do Magazine Luiza, eu não sei se vocês chegaram a ouvir, que eles abriram um processo seletivo de trainees exclusivo para pretos, e para pessoas pretas, e gerou uma repercussão enorme aqui. E apesar da repercussão, eles mantiveram a decisão, dizendo que, olha, as estruturas que foram adotadas no passado, elas não eram discriminatórias, mas elas não funcionaram para atrair pessoas de pele preta. Então, agora a gente precisa fazer alguma coisa para mudar isso, ainda que tenha que intervir no processo. E é muito interessante, porque o Magazine Luiza é uma das empresas que na pandemia teve as suas ações subindo muito, porque é uma empresa de varejo, conseguiu se adaptar à internet, e está trazendo esse novo olhar que é muito ligado ao stakeholder. Inclusão social é parte não é só, é parte do ESG, não é só environmentally friendly ou corporate governance, não? A governança corporativa é também a parte social, de inclusão, né? Com certeza. A Verônica, que está nos assistindo, ela coloca que o perfil do consumidor mudou e com isso mudaram as cobranças para cima da empresa. Então, isso força essa mudança de mindset nas empresas, né? Bom, na semana passada aconteceu o Sustainable Development Impact Summit no Fórum Econômico Mundial e pela primeira vez foi virtual. Como que foi essa experiência e quais as diferenças que você enxergou dos anos anteriores para isso? Bom, foi
basicamente, o Sustainable Development Impact Summit que estou se referindo é uma grande reunião de líderes, só que é focado para... a gente tenta iniciar, acelerar e expandir soluções, né, dentro das empresas e tudo baseado, vamos dizer, no desenvolvimento sustentável. Então, cada uma das sessões tem alguma procura atingir algum objetivo dentro dos objetivos de desenvolvimento sustentável, né, da UN. E é verdade, bom, agora, como eu te comentei, o fórum estava nessa transição digital e usamos todas as nossas ferramentas para convocar essa reunião e gerar o maior impacto possível. Então, essa reunião foi impacto, 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 alianças, projetos. E, felizmente, como eu te comentei, estávamos prontos para tomar tornarmos digitais, né? E eu acho que fizemos certo, porque eu tinha medo de a gente fazer uma Mona Lisa de Lego. Não sei se estou me explicando. Então, ao invés de você utilizar o Lego para fazer coisas que você não pode fazer com pintura, tentar fazer uma Mona Lisa. E nunca dá meio certo, né? Bem certo. Querer imitar uma interação física, né? Esse era, para mim, um grande risco. Mas, em vez disso, acho que a gente aproveitou os recursos que tem a interação digital, né? E ultrapassamos os limites dessa interação física. Então, terão sessões com objetivos muito claros, a gente tinha muita mais flexibilidade para convidar e atrair as pessoas certas e conectá-las, vamos dizer, para gerar essas alianças. E, na verdade, eu sou apaixonado dentro do fórum para gerar essas experiências boas, né, de interação. Que foi diferente, que você mencionou, por exemplo, tínhamos uma aldeia virtual, né? Então, você entrava dentro do sistema do evento, ao invés de, imagina que fosse um centro de congressos virtual. Só que você tinha a ferramenta de algoritmo, né? Um algoritmo que te recomendava pessoas para você entrar em contato. Então, você entrava numa sala com milhares de pessoas de alto nível, onde você fazia a conexão instantânea, né? Então, isso foi muito legal. E podia ter reuniões, vamos dizer, bilaterais ou reuniões one-on-one, só que virtuais. E isso, digamos, no conforto da tua casa ou do teu escritório, sem ter que viajar para Nova York ou vir para Davos. E além disso, também conseguimos fazer monitorar o impacto muito melhor, né? E sem o risco Covid, né? Virtual. Sem o risco Covid. E sabe que olhando, eu fui fazer uma pesquisa sobre esse evento e eu acompanho as atividades do World Economic Forum já faz algum tempo e, claro, não era todo conteúdo aberto, mas eu me senti um pouco mais participante, sabe? A gente conseguiu ter mais acesso ao conteúdo e eu acho que eventualmente no futuro vai poder ser disponibilizado tudo que foi trabalhado lá ainda de alguma outra forma. E acho que isso é super benéfico para todos nós, né? Nós que não temos oportunidade de estarmos nesses fóruns de altíssimo nível de debate, né? Sim, não, o fórum está enxergando essa necessidade de envolver dentro das conversas ao público geral, né? E a gente está investindo muito numa plataforma que chama Uplink, Up como UP Link. E essencialmente são, vamos dizer, projetos dentro dos pilares dos SDGs, dos Sustainable Development Goals. Então, qualquer pessoa, estudante, empreendedor que queira se contribuir, vamos dizer, nesses projetos, pode entrar nessa plataforma e fazê-lo. Então, é aberta, completamente aberta e gratuita. E tem outra plataforma que chama Strategic Intelligence, que essencialmente é a visualização de todo o conhecimento que acontece no fórum. Isso aqui, se eu posso fazer ali um comercial, eu acho que é aberto, para todo mundo, é bem legal. Strategic Intelligence, que é a nossa ferramenta de gerenciamento de conhecimento, e Uplink, que é uma ferramenta de colaboração para projetos, né, globais. Isso é legal. Muito bom. Bom, voltando, saindo um pouquinho da questão do Summit e olhando o fórum como um todo, como é que você vê a possibilidade do Brasil ajudar a gerar impacto nas ações do fórum? E aí eu vou emendar numa outra pergunta. Como é que você enxerga a atuação do Brasil? Ela está contente ou ela deveria ser mais ampla?
Você acha que o Brasil poderia participar mais, de forma mais efetiva? Essa já é pergunta retórica, sim, né? Claro. Sempre há, né? Sempre há o espaço, ainda que fosse super... que a gente atingisse as expectativas, mas a gente vê, acompanhando daqui, a gente vê uma participação muito baixa de empresas que teriam oportunidade de estar lá. Queria ouvir a sua opinião mais de dentro, Bom, de insider. como gerar impacto é participar, né? E eu te digo uma série de projetos que na verdade me dá muito orgulho que o Foro está promovendo. Agora, a semana passada, tivemos uma reunião dentro do contexto do SDI, do Sustainable Development Impact Summit, e foi sobre o Letícia Pact. Então, participou o presidente Duque, participou o vice-presidente Mourão, e bom, esse Letícia Pact é aquele acordo presidencial, né, que procura a integração regional e promove os investimentos públicos e privados para promover a conservação e o uso sustentável da biodiversidade no Amazonas, né? E a gente criou um grupo de empresários, não, de empresas, para promover digamos, para dar sugestões e se envolver nesse tratado que é político, mas que envolve todo mundo, né? E isso eu achei bem legal. Claro, as empresas globais estão lá, mas tinha que ter mais brasileiras também, eu acho, né? Tinha algumas, mas pode ser importante. Outro projeto muito legal que foi um esforço de toda a organização foram como explicar, é o ESG Standard Reporting. Então é um jeito para as empresas ter um conjunto universal de métricas ambientais, sociais e de governança, né? O ESG. E a ideia é que elas possam já ter uma guia e possam divulgar para o mercado financeiro, para os investidores e a sociedade. Isso toda foi uma discussão que aconteceu dentro do fórum, né? Como um projeto do fórum. Poderia ter mais empresas brasileiras envolvidas, digamos, nesse processo de decisões. Tem outros projetos muito legais, mas esse acho que foi um dos que a semana passada saíram e acho que são legais. Agora, você perguntou sobre como se envolver mais, né? Como pode ter maior engajamento. E por que não tem mais empresas brasileiras? Eu vou ser um pouco ousado, mas eu diria que falta de liderança e compromisso, né? É um compromisso realmente com os valores que estão dentro das empresas. Eu tenho a impressão, eu sou mexicano, sou o mexicano mais brasileiro que há. Eu me considero. Eu tenho a impressão que em nossas culturas, às vezes sentimos que não somos nós que vamos mudar, né? Que não somos nós que vamos ter que a liderança deve ser assumida por outros, né? Que estamos sobretudo o setor privado, constantemente como em modo de sobrevivência, né? Sem tempo para coisas que sejam de longo prazo, né? De repente também é porque o Brasil é gigantesco, né? Eu entendo que tem tanta coisa acontecendo no país que o mundo parece muito distante, né? Mas nenhum país é uma ilha, né? Esse é um fato. O Covid mostrou isso claramente. Não, nenhum país é uma ilha. Mas eu acho que muitos do setor privado brasileiro têm que reconhecer isso. Aliás, bom, o Brasil possui excelentes empresas, né, que competem ao mesmo nível operacional, financeiro que empresas mundiais nos setores, mas eu acho que falta o compromisso de ter um modelo de negócio sustentável, uma cultura corporativa que seja mais inclusiva, não? E aquele compromisso com os stakeholders, né? Eu acho que ali existe muita oportunidade de aprendizado. A gente fala de oportunidade de participar, mas não são todas as empresas que podem fazer parte do fórum, né? Quais são os requisitos para que elas façam parte? E dentro dessas, como é que a gente, como uma consultoria de diplomacia corporativa, ou como é que os diplomatas corporativos brasileiros podem ajudar nessa maior interação? Boa. Boa pergunta. As empresas
não tem que ser as maiores, né? Vamos dizer, o fórum, o que o fórum todo mundo é conhecido porque tem empresas em Davos, né? Que são, sei lá, no caso do Brasil, Vale, Natura, Eletrobras, Petrobras, os grandes bancos, né? Mas tem dentro do fórum é uma grande comunidade. Tem por exemplo, um tipo de engajamento dentro do fórum, uma que eu te comentei, o Uplink, que é gratuito, né? Tem outro que é empresas que estão querendo se globalizar, querendo se conectar ao mundo, que tem um certo tamanho, né, de ingressos, né? E que a razão que a gente quer um certo tamanho de empresa é porque a gente quer ter o maior impacto possível. Dá para entrar numa comunidade que chama New Champions, né? Que essencialmente tem acesso aos principais projetos globais e só que, digamos, é um tipo de membership, né, mais acessível, né? Também dependendo do tamanho da empresa. Mas, claro, quanto maior a empresa, a expectativa de engajamento é maior, porque elas também têm recurso para, sobretudo humano, né? Porque é o mais caro, vamos dizer, dentro do fórum, porque para tirar valor do fórum tem que investir tempo dos executivos. E isso que é o mais custa, né? O Bernardo, ele coloca que o setor privado brasileiro precisa se reconhecer como cidadão global, parte interessada nos diálogos mais amplos mesmo, né? Sim. Bom, além de empresas e governos, quais são os outros stakeholders que são fundamentais para concretizar essa missão do Fórum de melhorar o estado do mundo? Sabe que tem muita comunidade. Eu sempre imaginei o fórum, sempre penso nele como se fosse uma mesa de jantar, né? E tem várias mesas de jantar baseadas no tema, né? Temático, por exemplo. Tem uma mesa de jantar que é focada em reduzir a disparidade de gênero, né? Por exemplo. Ou tem uma sobre inclusão social, outra sobre environmental issues, né? E cada mesa que representa esse problema tem também cadeiras. E cada cadeira é uma comunidade, né, de líderes. Então, você seleciona um líder para sentar nessa mesa e discutir um tema em particular. Alguns exemplos, temos líderes culturais, temos academia, tem uma comunidade que chama líderes universitários, temos mulheres líderes, tem, claro, as comunidades de indústria, todas as indústrias, mining, aviation, aviação, turismo, manufatura, também trazer manufatura, consumo, alimentos e bebidas, enfim. Tem também regiões, né, que essencialmente são os governos, né, parte dessas comunidades, líderes religiosos, ONGs, IOs, né, organismo internacional, jovens líderes, muitos jovens líderes, né? Temos os milênios, essencialmente, chama Global Shapers, uma comunidade muito jovem, entre 20 e 30 anos, empreendedores sociais, pioneiros em tecnologia, tem um que chama Jovens Cientistas, né? E, essencialmente, essas são as comunidades. Então, você pode imaginar como meu trabalho é pensar como podemos melhorar o mundo, gerando discussões entre as pessoas certas. Na verdade, que isso é muito legal e é algo que eu tenho muito orgulho de fazer parte, né, dentro do fórum. Imagino que seja fascinante. Como líder de comunidades, qual é o seu principal escopo? Qual é o seu principal objetivo aqui na América Latina? Meu objetivo, dentro do fórum, meu dia a dia, é trazer o fórum para a América Latina e a América Latina para o fórum. Quer dizer, trazer as empresas e os atores importantes para a conversa global, né? E que tenha esse intercâmbio, né, de conhecimento, né? Também a minha paixão é que eu mais gosto de fazer, né? Ajudar as empresas a também navegar dentro de uma instituição como o fórum, que na verdade é extremamente complexa, que reflete um pouco a realidade atual, né? E isso, né? E como é que você vê o futuro desses eventos na América Latina, principalmente? Então, a gente tinha esse fórum que seria realizado agora em abril, se eu não me engano, né? De 2020 aqui em São Paulo. Ele foi cancelado. 2022, automaticamente, teremos São Paulo ou ainda está aberto?
podemos olhar para novas candidaturas ou o modelo virtual ele vem mais forte para as próximas? Tem muita incerteza. Não saberia te dizer. É muito difícil, porque eu acho que nunca vamos voltar ao jeito que era, né? Em termos práticos, e vai ter sim, imagino, vamos voltar a... vamos ser capazes de ter de novo interações físicas. Eu acho que todo mundo sente falta, pouco ou muito, né, dessa interação física. Só que é difícil saber o que vai acontecer esse ano e o ano que vem. Não só o Fórum da América Latina, também Davos foi, como se diz, foi adiado, né, até começo de verão. Estamos planejando imagino que vai ser uma mistura entre físico e virtual. Ainda não temos certeza como, mas esse é o que a gente está conversando. Estamos planejando uma reunião virtual pré-Davos, né? Em janeiro, vai chamar Diálogos de Davos. E o evento principal está programado para ser finais de maio, começo de junho, se tudo está certo como planejado. Mas... Quer dizer, muda tudo, né? A gente tem aquela imagem do evento em Davos debaixo de neve. Sim. Né? E aí estamos falando de um evento no verão, se é que ele vai acontecer. Né? Já existe uma perspectiva de quais são os temas que vão ser abordados em Davos, e aí eu vou emendar numa pergunta do Bernardo, que ele está perguntando de todos os setores das comunidades do fórum, qual que você considera terem sido mais impactados pela pandemia. Então, assim, Davos, o ano que vem, deve olhar muito para a pandemia e quais são os temas de maior impacto? O setor, eu acho que no começo foi oil and gas, o setor de energia que foi o mais afetado, né, no começo da pandemia. Mas depois foram todos, né? Todos os setores têm tiveram que reagir, né? Os temas de Davos, eu acho que vai se centrar em um tema muito holístico, que vai ser o The Great Reset, né? Que essencialmente é tudo, né? Antigamente jogávamos, tínhamos cada Davos tinha um tema mais ou menos central, né? Que era environment ou inclusão social, mas na verdade que esse ano vai ser um evento sobre tudo, né? Sobre como criar um mundo melhor a partir dessa crise, né? Mas estamos a ver, justamente, eu não tenho a resposta, e acho que por isso que a gente vai fazer aquele evento em janeiro sobre o diálogo de Davos, que vai alimentar o programa do verão, né? Eu costumo dizer que lá na frente, quando a gente olhar para 2020, vai ser a queda da Bastilha, vai ser uma mudança de era, porque tem uma mudança grande de costumes, né? E aí o Great Reset, ele vem como um grande recomeço também, né? O Rossi Barros está fazendo uma pergunta que eu vou te deixar bastante à vontade para não responder, mas ele pergunta se a China vai pagar conta. E aí eu vou te fazer uma mais fácil, que ele questiona se o fórum é uma ONG, se é uma NGO. A China é parte muito importante da nossa conversa, né? Eles são, tanto é que temos 3 reuniões globais, bem globais dentro do fórum. Uma é a Davos, que é a mais conhecida, a segunda é o Sustainable Development Impact Summit, e a terceira é uma reunião sobre empreendedorismo, inovação e tecnologia, e é na China. Então, uma das 3 reuniões globais acontece na China. Então, digamos, grande parte das empresas também são, dentro da conversa, são chinesas. Temos o terceiro escritório mais importante do fórum, fica em Beijing, em Pequim. Então, eles estão envolvidos no nossa conversa agora. Vai pagar a conta. É difícil saber, né? Porque eu acho que tudo bem que o vírus veio de Wuhan, mas o que evidenciou o vírus não é o risco de uma pandemia, é a falta de preparo global para enfrentar uma pandemia. Poderia ter vindo de qualquer lugar, né?
Essa Então, semana eu, inclusive, li, e eu não tenho paixões, tá? Não vou me posicionar a favor nem contra a China, mas eu li um comentário de que ainda bem que surgiu na China, porque a China conseguiu reagir de uma forma e se isolar e comunicar ao mundo inteiro que talvez nós não teríamos conseguido. Então, a China está um pouco adiante em tecnologia e tudo mais. E está aí preparando a vacina. Então, vamos ver. Acho que a China pode ajudar muito a gente, né? A outra pergunta era se o foro era uma ONG. O foro Isso. não é uma ONG, a estrutura, digamos, o governo suíço reconhece o foro como se fosse um organismo internacional, mais como se fosse a OMC ou a WHO, mas na verdade é que o foro funciona como uma empresa, quer dizer, mas é uma non-for-profit, é uma empresa que é non-for-profit. Tudo que a gente, todos os ingressos que a gente tem e o lucro que a gente faz, tudo é reinvestido em mais projetos, em mais eventos, mais comunidades. Né? E a gente tira, vamos dizer, são as empresas que pagam uma anuidade, que as empresas que se envolvem com o foro pagam uma anuidade, e é isso que, desse jeito o foro se financia. Né? Uhum. Olhando ainda para essa questão China, mas de um outro prisma, quais são os países que mais integram que mais interagem no fórum? A Índia e a China são países importantes aí ou são só as maiores economias da Europa e dos Estados Unidos? Como é que você vê? Que países? Sim, eu acho que não é surpresa que é Estados Unidos ser o maior representado, América do Norte, seguido por Europa e China, né? E não, também é por causa digamos, da natureza de exportação que essas empresas e o tamanho das economias. Mas se eu posso dizer alguma coisa interessante na Índia que você mencionou, na Índia é um caso interessante porque eles estão engajados com o fórum há muito tempo. Eu acho que o setor privado, através da CII, que é digamos, a Associação Industrial da China, que está muito bem organizada, já tem décadas, eu diria uns 30 anos participando do fórum, empurrando a competitividade industrial do país. Mas tudo isso é por uma estratégia que é do setor privado, né? Participa também, às vezes, o governo, mas eles são os que transcendem, vamos dizer, os ciclos políticos da Índia. E é uma coisa que eu admiro do jeito que eles fizeram. Eles vêm como instituição, eles participam, vamos dizer, os líderes empresariais indianos participam com uma retórica unificada, e são eles que criaram isso, né? E vamos dizer, o fórum ajudou a trazer a Índia, ou que o mundo conhecesse a Índia como um país extremamente competitivo, né? E um lugar para investir. E eu admiro muito porque às vezes vejo a falta que tem nos nossos países, né? Eu, sendo da América Latina, vejo que muitas vezes o setor privado espera ao governo fazer alguma proposta para então eles acompanharem. Falta um pouco essa iniciativa de nós somos o setor privado, estamos unidos, temos uma retórica e vamos levar o país para frente. Essa liderança que a gente conversou na primeira... no começo da entrevista, eu acho que está faltando, né? Se evidencia, vamos dizer. O Arilton é da BASF. Ele pergunta aqui, a que se deve a desacreditação nos organismos internacionais? Eu acho que ele se refere, inclusive, a essas ameaças, principalmente dos Estados Unidos, de sair de alguns organismos. Eu acho que no Fórum Econômico isso não acontece, mas de outros organismos internacionais, sim, a gente vem vendo esse movimento. A que você atribui isso? Interessante. Eu li um artigo hoje de manhã sobre uma entrevista. Eu vou te passar depois o artigo. Acho que foi o diretor da Thomson Reuters que escreveu uma entrevista para os millennials. Quais são as instituições que eles mais acreditam, né? O que tem mais confiança. Os governos estavam muito baixos dos millennials. O setor privado estava 50-50, né? Que tinha um certo bom nível de trust e de responsabilidade também, ou de responsabilidade da solução, de procurar soluções para os problemas sistêmicos. E as ONGs estavam geralmente
positivos, né? O fórum, eu vou responder a pergunta desse jeito. Eu tinha medo que agora com o Covid, que o fórum ia perder o engajamento de muitas empresas. Eles iam se desengajar, falar, agora não tem mais o evento físico, então não precisamos mais do fórum. Então, isso teria sido o caso, eu pensando, se fosse um evento de network, né? De onde as pessoas vêm, conversam e depois vão. Mas, na verdade, que, para mim, afortunadamente, pela minha surpresa, foi o oposto, né? Tem mais empresas querendo se engajar, mesmo não tendo a possibilidade, ou vamos dizer, a garantia de ter uma reunião física. Quer dizer que isso me motiva, me dá uma certa confiança trabalhando no fórum, mas também me dá um grande senso de responsabilidade. Tem uma grande reputação e um trust, né, que os setores globais dão no fórum por ser uma plataforma neutral, né? Não é uma ONG. A ONG sempre tem uma agenda de defender os direitos da ONG. Qualquer outra associação industrial tem um sesgo, um interesse particular, mas o fórum é completamente neutral. E essa é uma coisa que dá confiança, né? Respondendo à pergunta, eu acho que, para o caso do fórum em particular, acho que aumentou a expectativa e a confiança que os setores dão para a nossa instituição. Isso é ótimo, né? Bom, eu acho que para a gente fechar aqui, tem uma pergunta bem interessante da Verônica. A Verônica, ela é da Oxiteno, que é do Grupo Ultra, um grupo brasileiro aqui. Sim. E ela pergunta, das empresas que têm interesse de participar do fórum, como é que elas podem entrar em contato? Então, eu vou aqui fazer a minha propaganda, Verônica. A Think Brasil pode ajudá-los nisso, mas eu vou deixar o Antônio responder por parte do fórum. Claro, tem meu contato, não sei se eu estou no Instagram, pode me contactar se tiver algum interesse particular, podemos conversar. A grande vantagem do Covid é que agora tudo é transparente. Todos os projetos que a gente faz, todas as comunidades, as iniciativas estão no site. Pode ser através do weforum.org ou através do Strategic Intelligence. Tem uma grande função ali onde cada um o Strategic Intelligence visualiza todo o conhecimento do fórum. Então, você pode entrar, se você está interessado da Oxiteno, algum projeto específico que quer lançar ou quer apoiar, é simplesmente procurar dentro dessa plataforma e ali tem as listas de as pessoas que são os champions, vamos dizer, dos projetos e as iniciativas que estão dentro do fórum onde você pode se engajar. Isso aí tem muita informação pública. E agora, falando de como se engajar oficialmente, eu estou feliz de ter uma conversa depois ou responder offline, como se disse, né? Legal. Bom, eu posso ajudar com o contato aqui do Antônio também. Com muito prazer. E conta pra gente um case de sucesso em termos de resultado de engajamento público-privado. Você tem algum, assim, fresco na cabeça? Sim. Semana passada, a Natura já estamos, digamos, conversando com a Natura, com a liderança da Natura há, não sei, 5 anos, mais ou menos, 6 anos. E agora eles terão para mim, isso é um grande exemplo, de uma diplomacia corporativa muito coerente, né? Bem trabalhada, bem articulada. E eles falam, agora é o momento de a gente ter não só uma oportunidade para mostrar o que a Natura está fazendo, mas realmente para tomar a liderança em temas de biodiversidade, de proteção ao Amazonas, e mostrar como uma empresa sustentável pode ser lucrativa também, né? E como se faz. Então é um benchmark fantástico. Eu achei extraordinário ver o JP Ferreira, o João Broto, João Paulo participou a semana passada, o Roberto Marques também esteve participando e foi uma coisa que me deu muito orgulho, né? Ver como uma empresa brasileira tem essa liderança global nos temas mais importantes, né? Pelo menos na agenda global de hoje em dia, que é a
a proteção do meio ambiente. Isso foi legal. E tão sensível, né? A gente tem visto aqui nos noticiários que é um tema que precisa se preocupar mesmo. Bom, eu acho que é isso. Eu quero agradecer muito ao Antônio, quero agradecer muito a quem nos acompanhou aqui. A nossa live ela fica salva no meu IGTV e depois sobe para o canal do YouTube da Think Brasil. E se vocês precisarem de ajuda no contato com o Antônio, a gente está à disposição também. E, Antônio, foi ótimo o nosso bate-papo. Espero que a gente possa se conhecer em outras oportunidades, quem sabe no fórum aqui na América Latina, que vai acontecer, se Deus quiser, daqui 2 anos. Com certeza. Com certeza, vamos voltar. Não vai ser do mesmo jeito do que antes, mas com certeza vamos voltar. Agora, quando e como ainda não está claro. Foi ótimo falar com você, obrigado pela oportunidade e sim, espero te conhecer em breve. Meus cumprimentos para Bernardo e para o time e boa sorte também com seus projetos. Isso aí. Obrigada, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, obrigado. Tchau.